Fundamentos de motores de corrente contínua versus motores de corrente alternada. Fala, amantes da engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje eu quero te contar um pouco sobre a diferença entre motores de corrente contínua e motores de corrente alternada. O objetivo principal de todos os motores elétricos é transformar a energia elétrica em energia mecânica. Eles fornecem um movimento rotativo, onde o torque e a potência podem ser combinados mecanicamente com polias e engrenagens. E desta forma, pode-se aumentar ou diminuir o torque ou a rotação, dependendo do tipo de aplicação. Há uma grande variedade de motores elétricos, e a escolha adequada do motor faz a diferença entre um motor eficiente e duradouro e uma máquina problemática e ineficiente. Uma das características importantes do motor é se o motor opera em corrente alternada ou corrente contínua. Ambos os tipos de motores têm suas vantagens e desvantagens, bem como algumas considerações especiais para o seu uso no ambiente industrial. Então vamos explorar essas diferenças. Os motores de corrente alternada são capazes de girar convertendo uma corrente elétrica alternada em um campo magnético rotativo. O campo magnético rotativo é então usado para girar o rotor, que está conectado ao eixo de saída. Nesse ponto, ele pode ser conectado às mais variadas aplicações, como pontes rolantes, correias transportadoras, bombas, ventiladores e muito mais. Em uma explicação bem simples, a corrente alternada entra no estator, que consiste em bobinas. À medida que a corrente muda de direção no estator, ela gera um campo magnético. O estator, como o nome sugere, é estático, ou seja, não se move. Mas a corrente alternada que flui através dele cria o campo magnético variável. Esse campo magnético empurra o rotor, causando sua rotação e girando o eixo de saída. Os motores de corrente alternada geralmente podem ser conectados de várias maneiras, dependendo se são usados em uma configuração monofásica ou trifásica. Os motores de corrente contínua também possuem um estator. No entanto, em um motor de corrente contínua, o estator é composto por um conjunto de dois ímãs permanentes de polaridades opostas, em vez de uma bobina de fios, usada por um motor de corrente alternada. Entre os dois ímãs permanentes, há uma armadura, ou rotor, que consiste em laços de fio enrolados em torno de um pedaço de metal. No final da armadura, há um comutador, que é simplesmente um conjunto de placas finas e planas, para que a corrente flua enquanto o motor gira. Por fim, a fonte de alimentação contínua é conectada a um conjunto de escovas de carvão que transferem a corrente para o comutador. Quando a fonte de alimentação contínua é ligada, a corrente flui através da escova de carvão para o comutador e depois para o circuito. Isso gera um campo magnético que repele um ímã permanente e atrai o outro. À medida que o motor gira, o contato entre a escova de carvão e o comutador é interrompido e, em seguida, reconectado do lado oposto. Isso inverte a polaridade da armadura, fazendo com que ela continue girando. Mas onde eu devo usar cada tipo de motor? Os motores de corrente alternada são ótimos para aplicações na indústria e onde a velocidade do motor pode precisar ser variável. As velocidades do motor de corrente alternada podem ser controladas usando um inversor de frequência, onde a mudança na frequência irá alterar a velocidade do motor. Isso permite que motores de corrente alternada e inversores de frequência sejam utilizados nas mais variadas aplicações que necessitam de um controle de velocidade do motor. Por exemplo, imagine uma linha de montagem que deve iniciar e parar repetidamente. Agora, imagine que nessa linha de montagem seja transportadas garrafas na vertical. A partida e a parada devem ser realizadas com cuidado para não tombar ou quebrar as garrafas. E, em geral, para motores de mesma potência, os motores de corrente alternada são fisicamente mais leves. Isso ocorre porque o motor de corrente contínua de potência equivalente requer um grande ímã permanente para seu estator, que é mais pesado que as bobinas usadas no estator para o motor de corrente alternada. Os motores de corrente contínua
tem a vantagem de partir mais rapidamente e fornecer alto torque nessa partida. Isso é particularmente útil para equipamentos grandes e estacionários. No entanto, os motores de corrente contínua têm a vantagem da mobilidade. Eles podem ser usados em dispositivos alimentados por baterias, como carros elétricos e eletrônicos portáteis. A maioria dos pequenos bens de consumo alimentados por bateria, que possuem partes móveis, contém motores elétricos de corrente contínua. Em termos de manutenção, os maiores problemas são os enrolamentos e os rolamentos. Isso geralmente ocorre devido ao superaquecimento, devido à falta de lubrificação nos rolamentos e ao consumo excessivo de corrente na fiação. Os rolamentos podem ser lubrificados como parte da manutenção regular do motor. E, em motores mais caros, os acelerômetros podem medir a vibração. Já o superaquecimento do fio pode ser detectado antecipadamente, medindo e arquivando os dados de corrente no motor. Os motores de corrente contínua também podem exigir manutenção nas escovas de carvão e nas molas que empurram as escovas de carvão contra o comutador. Bem, essa foi apenas uma introdução breve sobre o assunto, mas se você quer saber mais detalhes e conhecer a fundo esse mundo dos motores elétricos, eu tenho uma dica para você. Se liga no canal do professor Marcos Vinícius Ferraz do Amaral.